Fala galera, hoje estou num papo bem legal aqui com o Lucas Cole, piloto da Stock Car. Segunda temporada, né, Lucas? Segunda temporada, tamo aí, né? Vou fazer uma perguntinha bem fácil. Quem é que é o Lucas Cole? Cara, depende do dia, assim, final de semana provavelmente vou ser piloto, né? Então, cara, mas na verdade eu sou uma pessoa bem tranquila. Falando, o pessoal não me conhece muito, eu não sou muito de expor e de postar o que eu faço no meu dia a dia. Hoje eu vou falar um pouco mais da minha vida, mas, cara, eu gosto muito de ficar em casa. Você é uma pessoa bem caseira? Eu sou bem caseiro, gosto de ficar em casa, ver um filme, jogar videogame. Gosto de fazer exercício, então eu pedalo bastante, vou na academia. E é isso, cara, assim, não tenho nada muito complicado, então sou uma pessoa bem fácil. Uma vida mais pacata, a não ser quando tá acelerando. Tirando o final de semana de Stock Car, é uma vida bem lenta, assim. E me diz uma coisa, como é que começou no automobilismo? Como é que foi o início? Tu tem teu pai que era piloto, né? Sim. Foi a influência dele? Como é que foi? Foi, na verdade, o meu pai... Na verdade, meu pai... O meu pai, ele era piloto, né? Na verdade, ele ainda é, ele não se aposentou oficialmente, mas ele nunca vai se aposentar. Ele fez a carteira de piloto dele, e aí ele começou a correr de marcas e pilotos. Eu acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos quando ele começou a correr. No primeiro ano dele competindo, eu acompanhava ele nas provas, ia para Tarumã, Guaporé, depois no Velopark, nos autódromos lá do Rio Grande do Sul, Santa Cruz. Sempre gostei muito de ir com ele, comecei a conhecer todo mundo das outras equipes e ficava andando pelos boxes, e dia de treino e tal, tava sempre junto. Aí andei uma vez de kart lá no Tarumã, depois acho que fui a Guaporé andar, não me lembro. Aí o mosquito da velocidade picou. Aí comprei um kart e nunca mais parei. Legal. Desde os 7, 8 anos de idade. Eu te pedi, 7 anos mais ou menos com o kart. Eu acho que o meu primeiro contato com o kart foi com 6 ou 7 anos. E quais foram os maiores desafios lá no início? Cara, no início, assim, o kartismo no Rio Grande do Sul, quando eu comecei, não era muito forte, né? Então, não tinham grids muito grandes, assim. Eu corria algumas vezes com 5, 6 karts no grid, então, comparado com o pessoal que corria em São Paulo, eles tinham grids muito maiores. Quando você começou a competir mesmo? Num ano depois, logo, assim, tipo, eu comecei a andar de kart, treinei umas 2 ou 3 vezes, e já fiz minha primeira corrida, comecei a correr, minha primeira corrida foi lá em Venâncio, então... É do lado de Santa Cruz, né? Que é do lado de Santa Cruz, que é onde eu moro. Eu corri lá em Venâncio, depois fui correndo, competindo cada vez mais, mas a gente nunca teve campeonatos muito fortes lá no Rio Grande do Sul, então a minha primeira base, minha primeira experiência com o kart não foi muito concreta, assim, não foi muito forte. Então eu sempre andava, tipo, na categoria que tinha mais pilotos. Às vezes era categoria acima da minha idade, com motor mais potente, então às vezes eu com 10, 12 anos corria com gente mais velha, então não era o ideal, mas tava tentando aprender o máximo, né? É aquele legítimo tomar pau no início pra seguir aprendendo talvez de uma forma mais rápida, né? Era o que tinha, assim, a gente também... Eu no começo, assim, o meu pai corria por hobby, né, de marcas e pilotos, e começou a correr de endurance depois. E eu também, assim, nos primeiros anos que eu comecei a correr, eu nunca tinha, assim, a visão, nossa, eu quero ser um piloto profissional de Fórmula 1, eu quero ser um piloto de Stock Car, de endurance. Era um lazer. Assim, tipo, eu e meu pai, a gente ia pro kartódromo, ia pro autódromo, a gente tava junto, se divertia, corria e tal. Segunda-feira a vida voltava normal. Era uma família no início. A gente... Era uma brincadeira, digamos assim. Eu nunca tive essa pressão, assim, tem que ser piloto, tem que fazer isso. Em que momento tu percebeu que essa brincadeira começou a ficar séria? Eu acho que eu era um pouco mais velho já, eu já devia ter uns 10, 12 anos por ali, assim, que foi quando eu comecei a correr Campeonato Gaúcho mais forte, comecei a treinar, assim, foi uma dedicação que a gente começou a investir realmente no kart. Meu pai já estava correndo, por exemplo, de endurance, que são umas categorias mais profissionais, e aí eu já estava acompanhando ele há alguns anos e eu comecei a ver, falei, cara, tipo, isso é uma coisa que eu tô correndo, tô ganhando corrida, tô me divertindo e tal. Comecei a frequentar os autódromos, aí eu comecei a ir nas corridas da Stock Car, comecei a assistir mais Fórmula 1 e acompanhar mais, assistir Fórmula Indy. Eu falei, cara, tipo, acho que se eu me dedicar pra isso, talvez eu consiga ter uma profissão, assim, sabe? Então, acho que... Mas nunca teve um momento de virada de chave, assim, que eu falei, nossa, eu vou ser piloto profissional. Foi meio que acontecendo aos poucos, assim, sabe? Tu fez uma temporada nos Estados Unidos, tu ficou 4, 5 anos lá, né? Eu fiquei 4 anos lá. E em que momento tu viu que tu queria... Como é que tá? E aí, tudo certo? E aí, Paulo? Como é que tá, meu piloto? Tranquilo? Beleza? Tranquilo, 100%.
E que Vamos aí momento... de novo. Vamos pra mais uma, né? Vamos mais um. E que momento tu viu... Por que tu foi para os Estados Unidos? Que momento tu viu que lá talvez seria uma boa oportunidade para ti? Então, eu cheguei num momento da minha carreira ali quando eu tava com 14, 15 anos, 16. Tu ainda tava no kart ou tu já tinha feito a migração pros Então, carros? esse foi o problema, assim, porque eu tava terminando a escola ainda e eu queria fazer o pulo do kart pro carro com 15 anos. Só que aqui no Brasil, na época, era um pouco complicado, assim, eu queria andar de Fórmula, aí só tinha a Fórmula 3. Sim. Cara, eu nunca tinha andado de nada, assim, então falei, não vou entrar na Fórmula 3 direto, né? Aí a gente teve alguns anos a Fórmula Júnior lá no Rio Grande do Sul, que era um carro de Fórmula um pouco menor, um motor 1.4, acho que 4 marchas, se eu não me engano. Eu participei de uma temporada e fui campeão, e aí eu cheguei com 16 ou 17 anos, e eu estava fazendo o meu terceiro ano do ensino médio ainda, e eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos treinar lá, fazer um treino de USF 2000, e eu também, quando eu estava correndo de Fórmula Júnior, eu conheci o Roberto Moreno. E aí ele começou a me auxiliar, e aí ele começou a comentar das oportunidades lá nos Estados Unidos. A gente pensou na Europa também, mas o investimento ia ser muito maior, e os Estados Unidos fazia mais sentido comercialmente, economicamente pra gente do que a Europa no momento, e a gente decidiu optar por esse caminho. Aí, depois que eu corri de Fórmula Júnior, eu voltei a correr de kart, porque eu tinha que ficar mais um ano aqui no Brasil para terminar a escola, que eu não ia sair sem ter terminado o ensino médio. Aí eu fiz um ano correndo em São Paulo, corri Campeonato Brasileiro, corri Campeonato o SKB, Copa São Paulo Light, todos esses campeonatos maiores lá de São Paulo, de graduado, e fiz algumas etapas do Gaúcho de Endurance, que hoje é o Brasileiro de Endurance, junto com meu pai, que estava correndo na época ainda. Então eu meio que fiz o Endurance para me manter ativo no carro, mas fiz o kart para tentar segurar essa base, assim, e aqui, antes de ir para os Estados Unidos. E aqui tu correu de protótipo, tu chegou a correr as 12 horas de Tarumã também, né? Corri as 12 horas de Tarumã, eu ganhei na minha categoria, e a gente ficou em terceiro na geral, mas cara, eu acho que eu participei de umas 5 ou 6 12 horas de Tarumã, pra te falar bem a verdade, acompanhando meu pai, dentro do box. Cara, a gente ia pra lá na quinta-feira, ficava a semana inteira sem dormir. Pra nós gaúchos. A gente gostava muito, assim. Eu fiz a última prova que teve protótipos, eu nem me lembro que ano foi, acho que foi 2018, 2017, foi a última que eu participei. E aí agora é de marcas 1.4, que também não é muito a minha vibe, e eu não voltei ainda, mas um dia quem sabe, né? Mas esse ano já vai entrar de novo protótipo, mas vamos entrar no carro de superturismo também. Então aí já tá começando a voltar um pouco pra minha área agora. E me diz uma coisa, tu sempre usou o número 95? Sempre usei o número 95 desde o começo. O meu pai usava o 96, aí eu comecei a usar o 95. Eu também gostava muito do filme Carros, que tem o Relâmpago McQueen, que usa o número 95. E eu falei, vou continuar com o 95 e tá aí até hoje. Eu me lembro que uma vez também eu e meu pai, a gente foi numa corrida de Stock Car, e aí a gente tava assistindo na arquibancada, eles davam aqueles panfletinhos, sabe? Que daí tinha todos os pilotos e tal. Eu lembro que meu pai falou até, não tem nenhum piloto com o número 95, um dia pode ser tu, né? Então, tá aí, na segunda temporada já, né? Já na segunda temporada. E me diz uma coisa, qual é que é o teu circuito preferido? Eu gosto bastante de Goiânia e Cascavel. São as duas pistas que eu gosto mais de andar. Eu acho que eu sou obrigado a dizer Cascavel porque a gente está aqui hoje e porque foi o meu melhor resultado ano passado também. Foi meu primeiro top 10 da Stock Car foi aqui. Mas é uma pista que ela é muito prazerosa de guiar e a corrida é muito legal, então é muito dinâmica, tem muito jogo de push, é uma pista rápida, é difícil, então acho que é a minha preferida. E não dá medo de chegar ali no Bacião a 250 por hora e com às vezes 2, 3 carros do lado e fazer aquela curva? Na verdade, cara, eu fui criado dentro de Tarumã, né? Então quem faz a curva 1 de Tarumã faz o Bacião de Cascavel. Então aqui eu me sinto em casa, talvez até seja por isso também, cara. É bem, essa pista aqui de Cascavel é bem no estilo do que eu aprendi a guiar e do que eu fui criado dentro, que foi Tarumã. Então eu cresci lá e aqui eu me sinto em casa. E tu tem algum ritual antes de entrar no carro, antes das corridas? Tem alguma manguinha, alguma coisa? Cara, ritual não, mas eu preciso ir no banheiro antes de entrar no carro, pra falar bem a verdade. O pessoal que o pessoal que me acompanha no grid sabe que chega ali perto da placa dos 10, dos 5 eu preciso ir no banheiro. Então
Para esvaziar mesmo, acho que é encaixar o nervosismo, canto, né? ficar mais leve. Ou eu faço mesmo no grid, num canto, ou eu venho correndo aqui no banheiro atrás quando dá tempo. né? Quando dá tempo. Mas eu acho que é mais para extravasar mesmo do que ritual. Certo. Hoje, esse ano, eu não precisei sair nenhuma vez do grid. Tô 3x3 por enquanto. Tenho me programado bem antes de entrar no carro. Então vamos ver se a gente consegue ir até o fim do ano assim. Planejamento, né? Planejamento esse ano. E me diz uma coisa, como é que tu enxerga a importância dos vídeos, das mídias sociais hoje para a tua carreira e para a carreira dos pilotos também? Eu acho que é muito importante, né? Até para quem não sabe, eu tenho uma equipe por trás das minhas redes sociais, composta pelo Rodrigo e pela Luísa. Eles são responsáveis por todo o meu material e desde que eu entrei na Stock Car, na verdade, eu tenho isso, né? Tenho eles comigo, porque o meu foco aqui é o desenvolvimento do carro, é a pilotagem, é melhorar como piloto, mas ao mesmo tempo a gente tem toda a entrega dos patrocinadores para fazer, né? Então o investimento é alto para estar aqui na Stock Car e a gente não pode garantir o resultado dentro da pista, mas a gente pode entregar um bom material de mídias sociais, um bom alcance para os patrocinadores e para isso, na minha opinião, ao meu ver, eu acho que tem que ter um material de qualidade constante, né? Então isso demanda muito planejamento, demanda profissionais adequados, né, para fazer esse gerenciamento e fazer esses conteúdos. Então eu acho que hoje, nesse mundo das mídias digitais, no mundo que a gente está vivendo hoje, é tão importante quanto os resultados dentro da pista, né? É quase que é essencial, né? Porque é a forma que as pessoas não te conhecem, de te conhecerem e a forma de tu levar também o teu patrocinador para o mundo, né? É o nosso meio de comunicação. Hoje em dia o patrocínio, ele vai muito além do que o adesivo do carro, né? É o que a gente sempre pontua até quando a gente vai falar com os patrocinadores e fazer propostas. O adesivo é legal, aparece no carro, aparece nas fotos, na TV, além, né? É muito além. Então, o material que a gente produz, às vezes a gente faz coisas muito específicas para campanhas específicas que o patrocinador demanda. Então, é um trabalho em conjunto com o que eles precisam, com o que a gente pode entregar e é bastante coisa, assim, é um trabalho bem forte que por isso que tem que ter bastante gente envolvida. Às vezes as pessoas não entendem, não que não entendem, mas elas não enxergam tudo que acontece, né? E toda essa demanda é uma coisa que exige muito planejamento, exige muita dedicação e não é uma coisa que é de um dia para o outro, vamos chegar aqui, vamos ligar a câmera e vamos sair fazendo. Não é só gravar, então toda etapa a gente tem uma reunião, pré-etapa, a gente tem tudo que o patrocinador precisa que seja gravado, que precisa ser entregado da etapa, todas as campanhas, que nem eu já tinha falado, e porque assim, a gente também não tem muito tempo, a gente chega aqui na quinta-feira, tem... É muito intenso. Reunião com engenharia, o meu foco é dentro do box, entendeu? Então o Rodrigo, a Luísa, eles têm que me entregar um material pronto pra gente só gravar, ser o mais rápido possível, editar e postar. Então é mais ou menos isso, é uma máquina de execução, né? A gente planeja e executa. Em equipe, né? E pra terminar, que dica tu daria para aquele Lucas de 7 anos hoje? Cara, eu acho que para não fazer nada diferente, assim, eu diria que continua se divertindo, continua correndo aí, fazendo amigos, indo no final de semana para Tarumã, vai para todos os autódromos que tu puder, aproveita todos os momentos, assim, se diverte, corre, vai para os Estados Unidos, volta e vai dar tudo certo no final, então estamos aí, espero que daqui a 10 anos a gente grava esse vídeo de novo, fazendo a mesma pergunta, né? Ele. Então eu acho que é isso, é confiar no trabalho, confiar nas pessoas que estão comigo e que vai dar tudo certo. É isso aí, galera. Para quem não conhecia um pouco mais do Lucas Cole, que só conhece final de semana pela TV, aí deu para conhecer um pouquinho mais. Tamo aí. Obrigado. Valeu, Rodrigão. Vamos para a próxima e acompanha aí. Valeu!